Ei, gente, tudo bem com vocês? Espero que após esse vídeo você possa ficar melhor ainda, porque o objetivo desse canal é otimizar a vida das pessoas por meio do conhecimento. A psicanálise, pessoal, ela é constituída por um tripé, que é teoria, análise e supervisão. O objetivo desses vídeos é que você possa refletir, é que você possa olhar por uma nova perspectiva, e quando você entra na imersão da psique, quando você começa a trazer à consciência aquilo que estava inconsciente, você começa a olhar sobre uma nova visão, e aí você começa a mudar, porque quando eu mudo, tudo muda ao meu redor, já diz o pai da psicanálise, Freud. Algumas pessoas consideram, infelizmente, que caráter, personalidade e temperamento são coisas iguais, e não são. São nuances que se correlacionam, mas são, por definição, totalmente distintas. E eu vou aqui esclarecer para que você possa compreender qual que é o tipo de temperamento que prevalece na sua existência, qual que é o tipo de temperamento que se destaca na sua psique humana. A palavra personalidade, ela vem do grego, da palavra persona, que remete à máscara, as máscaras usadas pelos atores na antiga Grécia. A personalidade é um conjunto de características que explica um modo próprio da pessoa responder aos estímulos do ambiente, respostas emocionais e escolhas individuais. Então a personalidade é o rosto que mostramos ao próximo e é caracterizada por ser intransferível e individual. Então observe que a personalidade tem muito a ver com a escolha. Eu escolho a minha máscara, eu escolho o que eu mostro para as pessoas. Diferente do caráter, o caráter é o verdadeiro eu. O caráter é a essência secreta do coração, falamos de uma forma resumida, sintetizada. O caráter é o componente aprendido da personalidade. E o caráter não tem como você escolher mostrar. Você pode escolher mostrar a sua personalidade. Você pode tentar escolher mostrar talvez um temperamento que não prevalece aí na sua psique, mas o caráter você não consegue burlar, porque na verdade é o seu verdadeiro eu. E quando você tenta fazer esta tentativa, na verdade você já demonstra o seu caráter, você está demonstrando na verdade quem é você, qual é a sua verdadeira essência. O caráter, ele é resultado de consequência das experiências que vivemos e que influencia a nossa maneira de ser, modulando as predisposições e tendências biológicas, ou seja, temperamentais. E nós vamos falar agora sobre o temperamento. O temperamento nada mais é do que a combinação das características com as quais nascemos, traços psicológicos e morais de uma pessoa. Existem 4 tipos de temperamentos que o pai da medicina, Hipócrates, descobriu, e ele nos elucida por meio da teoria dos humores corporais para explicar os estados de saúde e de doença. Então, Hipócrates, ele descobriu que quando há um equilíbrio dos temperamentos, a pessoa alcançava a saúde, e quando existia o desequilíbrio, a pessoa adoecia. Então, é muito importante ressaltar, pessoal, que não é que você só tem um tipo de temperamento. Você tem um temperamento que prevalece na sua psique humana, você tem um temperamento que se destaca. Mas o ideal é que nós tenhamos equilíbrio desses temperamentos. Aí quando você descobre qual que é o prevalece, você vê quais são as qualidades, quais são os seus efeitos, até mesmo as profissões que você pode se destacar devido ao seu temperamento que prevalece, e você deve tentar alcançar o equilíbrio. É isso que nós precisamos na vida. Tudo é equilíbrio. Primeiro, vamos falar do sanguíneo. Então, o temperamento sanguíneo, ele é caracterizado de uma forma sintetizada por indivíduos atléticos e vigorosos. O humor predominante corporal é
sangue. Ou seja, quais são as qualidades dessas pessoas? São pessoas comunicativas, que se destacam, entusiastas, afáveis, pessoas simpáticas, boas companheiras, compreensivas e pessoas crédulas. Elas acreditam muito nas pessoas. Agora observe os efeitos dessas pessoas. São pessoas volúveis, indisciplinadas, impulsivas, inseguras, egocêntricas, barulhentas, exageradas. Elas tendem a falar muita mentira, porque tudo elas exageram, e são pessoas extremamente medrosas. As profissões que essas pessoas elas podem se dar melhor devido a essas características são os atores, vendedores e os oradores, porque elas possuem uma eloquência muito desenvolta. Agora observe os coléricos. Hipócrates considerou que são pessoas facilmente irritáveis, falando de uma forma sintetizada, e o humor corporal que predomina aqui é a bile amarela. Então são pessoas que têm aí um excesso de bile amarela, diferente dos sanguíneos, e tem um excesso aí de sangue. Okay? Então os coléricos, quais são as características positivas? São pessoas energéticas, resolutas, independentes, otimistas, práticas, eficientes, decididas, líderes e audaciosas. Observem os efeitos. São pessoas iracundas, extremamente sarcásticas. Gente, e ao estudar sobre os coléricos, eu descubro que são pessoas altamente inteligentes também, porque devido também a esta característica, porque o sarcasmo ele exige uma inteligência e diferenciado, tá? São pessoas impacientes, porque como elas são pessoas independentes e práticas, elas não têm muita paciência com as pessoas, elas são prepotentes, elas são intolerantes, vaidosas, autossuficientes, insensíveis e astuciosas. Profissões que essas pessoas se destacam são os produtores, construtores e líderes. Vamos falar agora dos fleumáticos. São pessoas que se destacam por ser cronicamente cansadas e lentas em seus movimentos. Foi isso que Hipócrates observou. Elas têm um excesso aí de fleuma. Quais são os pontos positivos dessas pessoas? São pessoas calmas, tranquilas, cumpridoras, eficientes, conservadoras, práticas, líderes, diplomatas e bem-humoradas. Os pontos negativos: calculistas, temerosas, indecisas, contemplativas, pretensiosas. São pessoas muito diplomatas, como eu disse ali na característica positiva, mas às vezes pode ser algo negativo, elas querem ficar bem com todo mundo, introvertidas e bem desmotivadas. As profissões que essas pessoas elas podem se dar muito bem são diplomatas, né, porque isso é uma característica inatas delas, administradores, professores e técnicos. Vamos falar agora dos melancólicos, gente. Eu tenho um carinho muito especial pelos melancólicos. Eles são pessoas muito tristes por natureza, eles têm uma melancolia e eles têm um excesso de bile negra. O que os melancólicos têm de positivo? São pessoas habilidosas, minuciosas, são pessoas extremamente detalhistas, são pessoas sensíveis, perfeccionistas, estetas, são pessoas que valorizam muito a estética das coisas, das pessoas, porque elas são detalhistas por natureza, são idealistas, são bem leais e bem dedicadas. Entretanto, os pontos negativos: são egoístas, pessimistas, de todos os tipos de temperamentos. Os melancólicos eles são os mais pessimistas, ok? Bem diferente, por exemplo, dos sanguíneos, que são pessoas mais otimistas. São pessoas teóricas, geralmente elas ficam muito na teoria, não colocam muito em prática, porque são pessoas que pensam muito, refletem muito, e são pessoas críticas, são pessoas antissociais, elas são vingativas e elas são inflexíveis. Quais são as profissões que essas pessoas se destacam? Os artistas, músicos, inventores, filósofos, mestres e médicos. Você reconheceu qual que é o tipo de temperamento que prepondera
É muito importante você reconhecer isso. Eu espero que você tenha aí descoberto qual que é o tipo de temperamento que predomina e busque então, a partir desse conhecimento, o equilíbrio. Busque reconhecer as suas qualidades, que é algo extremamente importante, e busque então otimizar esses defeitos. Comece a refletir por que você age dessa forma, por que você tem esses pontos negativos, e nunca se esqueça, pessoal, que todo tratamento psicanalítico é uma tentativa de libertar esse amor recalcado. Tem muitas coisas no nosso inconsciente que estão recalcadas, tem muitas coisas não resolvidas, vamos falar de uma forma bem didática, no nosso inconsciente, que estão mal resolvidos. E quando você descobre qual tipo de temperamento que prepondera, quando você tem em mente a sua personalidade, o seu caráter, você começa então a descobrir, você começa a trazer a ciência, a consciência, na verdade, aquilo que estava inconsciente. Até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal, pessoal. É um canal exclusivamente com a finalidade de ajudar as pessoas. E o próximo vídeo nós vamos continuar essa abordagem. Gostou? Eu queria saber nos comentários qual que é o tipo de temperamento aí que prepondera na sua vida. Eu vou ficar curiosa para saber se você aí escreveu. Escreve aqui para mim se você ficou assustado, se era aquilo que você imaginava. Um grande abraço e até o próximo vídeo.